Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, o que eu vou falar agora, eu acho que a maioria dos crentes não vão estar aptos a ouvir. É por isso que existem tantas igrejas, né? Em cada lugar, cada esquina tem uma igreja. Porque uns leem e entendem de uma maneira, outros leem e entendem de outra maneira. E não pode, né, ficar dois juntos se não tiver de acordo. É por isso que existem várias igrejas, né? Hoje, as pessoas dizem que pregar o Evangelho é sair levando folhetinho de igreja e convidando as pessoas para vir para a igreja. E não é isso. Jesus disse: ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já será condenado. E João disse: a condenação é essa, é que a luz veio ao mundo e o mundo não recebeu. A luz é Jesus, né? E as pessoas não receberam, porque também não entenderam, porque Jesus mandou em Marcos 16 os discípulos saírem pregando as boas novas. E muitos não pregaram, como uns discípulos, acho que de Paulo, era Hermineu e Alexandre, o Fileto, que na época saíam pregando que já houve a primeira ressurreição, né? E Paulo, assim, infelizmente, amaldiçoou a Fileto, a Hermineu, a Alexandre, dizendo que era para entregar a carne a Satanás, misericórdia, para que o espírito fosse salvo no dia do juízo. Misericórdia. Por quê? Porque eles estavam pregando o que está em Mateus 27. Eles nem sei se conhecia Mateus, né, o discípulo de Jesus, que está escrito em Mateus 27, o versículo 51. Diz assim: eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos, dos justos, que dormiam, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, o próprio Mateus, discípulo de Jesus, contou essa evidência, que quando Jesus morreu e ele, né, desceu à mansão dos mortos, como dizem, ele chegando lá, ele ressuscitou os justos do Velho Testamento, todos que foram justos de Jesus para trás até Adão e Eva. Todos que foram justos foram ressuscitados com Jesus. Foi a primeira ressurreição. E os injustos, os que estavam presos em cadeias, está lá em 1 Pedro capítulo 3, e no capítulo 4 também nos mostra que Jesus pregou também aos espíritos presos em prisão, em cadeias. E o que ele pregou? Que eles iam voltar na carne, iam ser julgados pelos homens, mas tinham que viver em espírito. Então, essas pessoas, esses espíritos que estavam lá presos, que eram do tempo de antes de Jesus, voltando até a Adão, os que eram injustos que estavam presos, Jesus pregou para eles e disse: vão voltar na carne para que sejam julgados pelos homens, para viverem em espírito. Então, eles já foram pregados por Jesus, anunciado as boas novas por Jesus.
o próprio Jesus anunciou. Por isso, quando Jesus veio aos discípulos, passou dias com eles e tudo, que ele foi subir aos céus, na ascensão de Jesus, ele disse: ide para todo mundo, Marcos 16, pregue essas boas novas, que aquele que crê, batizar, será salvo. Por quê, gente? Porque Jesus não diz a palavra: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Não diz que por um só homem veio o pecado, pelo só homem veio a desobediência, por um só homem a humanidade morreu para Deus. Deus colocou todos no mesmo jugo, todos que nasciam já nasciam destituídos da glória de Deus, mortos espiritualmente para Deus, porque Deus disse para Adão: se tu comer daquele fruto, morrereis. E ele, iludido ali pela serpente, pensou que ia morrer na carne, acabar o homem aqui. Não, eles morreram espiritualmente, e desde então o mundo ficou morto para Deus. Mas Deus, com a sua misericórdia, de vez em quando ele levantava um justo na terra, como levantou ali Abraão, Isaac, Jacó, como levantou Samuel, como levantou muitos justos na terra, para serem, para verem a Deus, para ouvirem a Deus, levantou Isaías, Jeremias, profetas dele. Ele levantou esses homens, mesmo que a humanidade estava morta, mas um aqui, acolá, Deus levantou pessoas para estar sempre levando a palavra dele. Levantou Moisés para trazer os 10 mandamentos, para que assim achegássemos a Deus. Deus levantou Abraão para separar uma família, para depois se transformar numa nação, para mostrar a sua grandeza, para contar o início de tudo, para que toda a humanidade, através de Abraão e dos seus descendentes, que fossem pregando para os outros, para que os outros fossem crendo e assim se achegando a Deus e andando na justiça. Deus manda João Batista no espírito de Elias, porque está dizendo, Jesus mesmo disse: vocês estão esperando o Elias? O Elias já veio, o Elias é João Batista. Então João Batista veio no espírito de Elias para converter os pais aos filhos e dos filhos aos pais, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas ele não conseguiu. Antes mataram João Batista. E Deus fez N maneira, N coisa, N pessoa que ele levantou para trazer como profeta, para levar para a humanidade, para todos conhecerem o Deus Todo-Poderoso. Não é o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, não. Era para mostrar a sua grandeza, que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o único e verdadeiro Deus, que somente a Ele poderemos adorar, glorificar, exaltar, pedir, clamar. Ele separou Abraão, essa família que virou nação, para levar às nações, a grandeza desse Deus, para que todos se convertessem ao Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. Então ele levanta o seu próprio filho para ser nascido de mulher, para ser nascido ali da Virgem Maria, como todo mundo já sabe, já conhece a história. Por quê? Porque ele queria uma aliança com os homens. E Jesus é a aliança de Deus com os homens. Ele queria um resgate. Ele queria vivificar o homem, o ser humano, para ele de volta. E só podia fazer quando ele colocasse toda a ira que ele tinha da humanidade, do erro, do pecado,
em cima de alguém que fosse justo. E ele mandou o seu único filho, o Espírito de Deus revestido no corpo do filho de Maria. Uns dizem que é Yeshua, outros dizem que é o Mashiach, o Messias, né? Eles falam em várias línguas. É Jesus, é o Cristo. Eu só sei que é esse que veio para redimir a humanidade, para nos reconciliar com Deus. E ele nos deu ainda o ministério da reconciliação. Ele nos deu o poder de um povo que não era chamado por Deus, que não chamava por Deus, um povo que nem chamava por Deus. Agora, por Jesus, somos chamados filhos do Deus vivo. Ele nos deu uma condição de sermos chamados filhos de Deus. Ele tirou o pecado do mundo. Por ele foi tirado, pelo sangue do Cordeiro de Deus, por Cristo, foi tirado o pecado do mundo. Aí diz, o pecado original. Não tem pecado original, não. O negócio de pecado original não existe. O pecado da origem do homem, não existe pecado na origem do homem, não. Porque Deus disse a Adão e Eva: crescei e multiplicai e enchei a terra. Foi isso, ele fez um homem e uma mulher para encher a terra, para multiplicar. Não tem pecado original de jeito nenhum. Não existe o pecado original de um homem, de uma mulher que chamava-se Adão e Eva, e ali constituíram filhos. Não, não é pecado. Foi Deus que mandou, eles fizeram o mandamento de Deus ser cumprido na terra. O pecado da desobediência, de comer do fruto que ele proibiu, aí sim, foi o pecado da desobediência que veio a morte para toda a humanidade, morte espiritual para toda a humanidade, exceto alguns que ele ali vivificou e usou como profeta, usou como pessoas na terra. E ele manda Cristo para assim tirar esse pecado, o pecado da desobediência de Adão, que logo gerou vários pecados no mundo, né? Vários pecados no mundo. Sabemos que o próprio Jesus disse: eu vi quando Satanás foi jogado do céu abaixo, como um raio. Eu vi como ele foi jogado. Jesus viu a guerra no céu quando Satanás foi jogado dos céus abaixo. E não era na terra, era no abismo, que aqui só tinha abismo e escuridão. Depois de ser jogada, que Deus vem e sobre a face das águas, o Espírito de Deus está ali olhando, e ali começa a dizer que haja luz, que haja terra, que haja uma parte de água em cima, a terra embaixo, e por ali foi. Haja céu, haja firmamento, céus, e foi dizendo mais, né? E toda a plantação, todos os animais, as animarias do campo, e por último ele fez o homem. Já conhecemos a palavra. Então Satanás é astuto, ele estava no abismo, mas quando Deus fez a terra e fez tudo o que apraz, e ali fez o homem, e Deus disse, foi muito bom. Tudo que Deus dizia foi bom, mas quando Deus fez o homem, o ser humano, ele disse, foi muito bom. E Satanás, vendo aquilo, tentou para tirar o homem, que todos os dias Deus vinha, a viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e Eva. E Satanás, vendo aquilo, né, o Lúcifer vendo aquilo, ele se invejou, e ele ali bolou um plano para tirá-los da presença de Deus, tirá-los do aconchego de Deus, para o afastar, para ali ser mortos espiritualmente para Deus. E Deus manda Cristo, o Filho de Maria e essência do Espírito de Deus, para ali vir andar em justiça durante 33 anos, para ali Deus se alegrar. Está lá em Isaías 53, para Deus se alegrar em moê-lo, moeu o seu próprio filho, moeu o justo pelos injustos. Ele deu o seu filho pela humanidade, pelo resgate. Ainda diz, ele abriu a porta e nos reconciliou. Jesus diz, eu sou a porta, quem entrar por mim achará pastagem.
Ele disse: eu vim para todos ter vida e vida abundante. Jesus foi o primeiro comunista da face da terra. Ele veio para trazer vida abundante para todos, não é para meia dúzia não, não é para um pouco de pessoas não. Jesus veio para todos ter vida e vida abundante, e para isso ele pagou um preço. Então fique sabendo que Jesus pagou o preço do pecado de Adão e Eva e de todo o pecado que foi proliferando na terra, multiplicando na terra. A partir daquele momento, quando ele morreu ali na cruz do Calvário, entregou o seu espírito a Deus e disse: foi consumado, está consumado. O que é que está consumado? Que Jesus disse ali na cruz do Calvário: está consumado, todo o pecado foi tirado da terra e está sendo colocado em mim agora. E diz: Deus se alegrou em moê-lo e colocou todo o pecado do mundo sobre ele. O pecado que nos traz a paz estava sobre Cristo. Portanto, não aceite mais nenhum pecado na sua vida, não aceite nenhuma maldição hereditária na sua vida. Tão somente creia, porque Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Não tem mais pecado aquele que creu e aceitou Jesus e batizou. Fica livre de todo pecado, porque Jesus já tirou o pecado do mundo. Mas ele disse que as pessoas têm que saber disso, para que haja uma renovação, para que haja lavar da carne o corpo, despojar o corpo do pecado, para ser lavado, para crendo verdadeiramente ter nova vida com Jesus. É isso, mas não tem mais pecado. O pecado do mundo foi tirado por Jesus. Nós ficamos no pecado quando nós não cremos. Por isso que ele disse: enquanto toda a humanidade ou não ouvir o evangelho de verdade, as boas novas, que eu já tirei o pecado do mundo, que eles se batizando, andando como eu andei, são salvos. Já resgatei todos eles para Deus. Deus colocou todos debaixo do pecado, e eu vim agora e tirei todos de debaixo do pecado. Eu anulei o pecado. Não tem mais pecado hereditário, não tem mais pecado dos tempos antigos, de Adão e Eva, não tem. Nós temos que crer verdadeiramente e agora batizar em Cristo, para verdadeiramente ter uma vida com Cristo, para verdadeiramente andarmos em Cristo. E Paulo ali, ele começou a dizer que Fileto, que Alexandre, Hirmeneu e Alexandre, eles estavam pregando que já houve a primeira ressurreição, que foi sim no tempo que Jesus ressuscitou, com ele foi ressurreto os justos, e os outros ele pregou o evangelho. Esses voltaram na terra, sim. Não tem várias e várias reencarnações, mas tem a segunda reencarnação, porque Deus não é maligno, Deus não é mau para deixar todo aquele povo, por causa de um só homem, ser prejudicado e não dar nova vida. Deus é de nova vida. Ele mandou o seu Filho pregar para cada um encarnar de novo, ter a nova encarnação, sim, Novo Testamento. Por isso que Jesus disse: olha, eu queria muito vos dizer alguma coisa, mas vocês não conseguem, vocês não têm condições de ouvir o que eu tenho para ouvir. Jesus disse: eu não vou colocar remendo novo num pano velho, eu não vou colocar vinho novo no odre velho, porque vai destruir tudo. Então era isso que Jesus ia dizer que ia acontecer, mas eles não tinham capacidade de ouvirem ainda aquele povo. Por isso que ele fez tudo isso e disse: vai a todo mundo, diz que eu morri por eles, batizem-se, que não tem mais pecado. O pecado do mundo Jesus já tirou. Temos que nos conscientizar e daquele momento em diante andar em novidade de vida. É tanto que Jesus, lá na cruz do Calvário, ele salvou aquele ladrão que disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
E você quer saber, não foi com Jesus que ele estava no paraíso, porque ele disse hoje mesmo, e naquele dia, hoje mesmo que Jesus disse, Jesus desceu foi aos infernos. Jesus desceu aos infernos, pregou para as almas que estavam presas no inferno, ressuscitou os justos. Então Jesus não foi para o reino naquele dia. Quem levou aquele ladrão que pediu perdão ali foi o próprio Pai, o Deus vivo, o Todo-Poderoso, que falou na boca de Jesus e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele naquele dia ele já subiu com Deus, porque já creu no seu Filho amado. Então não vamos julgar, por isso que Jesus disse: não julgueis, para que não sereis julgados. Mateus 7, não julgueis. Se tu estás julgando, tu já és juiz. O juiz supremo é o único que pode julgar. Ele não amaldiçoa ninguém, ele não fica amaldiçoando ninguém. Muitos ficam dizendo as escrituras são todas boas e agradáveis para o nosso proveito. Muitos ficam pregando, sim, Paulo foi um bom pregador, morreu ali decapitado por Cristo, entregou a sua vida por Cristo, sim, foi o maior pregador de todos os tempos, mas não era para amaldiçoar aqueles coitados que estavam dizendo, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou a muitos, está dizendo, muitos santos justos que estavam mortos, Jesus ressuscitou. Ele andava pregando isso, e Paulo amaldiçoou eles. Ainda diz que eles andavam, em 1 Timóteo, uma coisa assim, ainda diz que eles andavam como gangrena, corrompendo a fé do povo. Não é corromper, não. É dizer que Jesus pregou para os mortos, dizer que Jesus ressuscitou os justos, isso é corromper? Não. Jesus pregou, Jesus ressuscitou, e até hoje ele ressuscita, e até hoje ele leva para os céus. Por isso que ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados, né? Ele disse: não era para julgar ninguém. E a gente vê pessoas julgando aí o Papa, misericórdia, dizendo que são crentes, estão julgando, dizendo que o Papa está no inferno. Está repreendido em nome de Jesus. Essas pessoas não têm nada na cabeça, não têm entendimento nenhum, e ficam julgando o Papa, ficam julgando os líderes espirituais, ficam julgando a humanidade. Jesus disse: não julgueis, não julgueis, né? Jesus disse que até no último momento, disse não, mostrou que até no último momento, aquele ladrão que foi preso, que foi morto ali juntamente com Jesus, ele foi para o reino de Deus, ele foi para o reino do céu, para o paraíso, como foi prometido, ele foi salvo. Então, esses que estão aí no mundo, tudo usado pelo espírito maligno, matando, roubando e destruindo, esses podem, num momento, num piscar de olho, sabe, como disse ele, num piscar de olho, esse pode num momento ouvir alguém pregando a verdade e dizer: olha, Jesus morreu por você, Jesus levou todos os seus pecados, basta hoje você crer e batizar e andar em novidade de vida. Quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem adulterava não adultera mais, quem diria falso testemunho não diz mais, quem não invejava os outros não inveja mais, né? Quem falava mal do próximo não fala mais, né? Quem idolatrava a santos, esses ou aquele, não idolatre mais. São os mandamentos, aquele que verdadeiro. Por isso nós não podemos julgar, temos que orar por eles, porque eles estão presos por Satanás. Satanás está usando os membros dele para fazer o mal na terra, porque Jesus disse: o ladrão vem roubar, matar e destruir, mas eu vim para todos ter vida e vida abundante. Então Satanás veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio trazer vida e vida abundante. Todo aquele que se converter, e só se converte quando nós pregarmos a verdade seja dita. Mas eu não vejo ninguém pregando mais a verdade, eu só vejo dizendo: traz 1 milhão, traz 20%, 30% do salário. Eu só vejo isso, misericórdia, sabe? E vejo outros querendo ser como os fariseus da época, que Jesus disse: hipócritas fariseus, vocês alargam as franjas, vestem umas franjas alargadas para dizer que são mais santos do que os outros. Jesus mesmo disse: hipócritas,
Vocês alargam para dizer que são santos, vocês são sepulcro caiado, porque os sepulcros caiados está tudo ornamentado, pintado lá, cheio de flores, mas dentro só tem imundície, gente podre. É isso que Jesus disse para os sacerdotes da época. E hoje não está acontecendo diferente. Hoje está da mesma forma. Esses que se vestem de roupão, que diz que estão andando na justiça, que são santos dos santos. Não, se livre desses. Paulo disse, daqueles que se diz ser crente e não são, com esse nem sequer comais. E não é crente assim, porque crente até o diabo é. Ele é crente, crê, entende e não pratica. Ele treme, mas não pratica. Então, pessoas que andam mostrando a santidade sem ter santidade, sabe, por aí, não é isso que Jesus quer, não. Claro que nós temos que andar em conformidade com gente de Deus, nós temos que andar em conforme, não deliberadamente em pecado, porque Hebreus 10, 26 diz, mas aquele que, conhecendo a verdade, foi batizado e tudo, e anda deliberadamente em pecado, para esse não há mais perdão, para esse não há mais sacrifício, porque para esse só é uma terrível expectação de fogo, uma terrível expectação de fogo e de ranger de dentes e sofrimento. Para esse não existe mais. Quem crê, batiza-se e anda em novidade de vida e depois volta a fazer as mesmas obras que fazia antes, é como o cão que volta ao vômito. São esses que em Apocalipse está dizendo, os cães não vão entrar no reino de Deus. Os cães são esses que conheceram, entenderam, praticaram e depois voltaram a fazer as obras antigas, as obras pagãs, as obras do mal. São esses cães que voltam ao vômito. São esses que também não podem entrar. Uma vez batizado, né, e uma vez creu, uma vez andou certinho e passou a ser deliberadamente em pecado, para esse só é a terrível, horrível expectação de fogo, de sofrimento eterno, né? Porque Jesus já veio, Ele já abriu a porta, Ele já nos reconciliou, Ele já nos fez reis, sacerdote, em Apocalipse diz, Ele nos fez reis para reinar sobre todo o pecado, para reinar sobre todo o mal, e Ele nos fez sacerdotes para entrarmos diante dEle, pelo novo e vivo caminho que é pelo sangue de Jesus. Ele nos deu um novo caminho, pelo sangue de Jesus nós podemos entrar diante de Deus, do Todo-Poderoso. Não precisamos de Maria, de Paulo, Pedro, nem João. Não precisamos dos santos apóstolos, São Pedro, São Paulo, anjo, arcanjo. Não, nós precisamos de entrar diante do Todo-Poderoso pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Mashiach. Diga o que você quiser. Do Yeshua, que cada um tem um significado, é tudo o mesmo homem, né? O mesmo sacrifício, o mesmo cordeiro. Então nós temos que entrar diante dele, diante do sangue, pelo sangue de Jesus, e clamarmos a Deus. Ele diz, tudo que pedir a meu Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É tudo que pedir a Deus em nome de Jesus, não é nome de Paulo, Pedro e João, não é nome desses não. E eu voltando a Paulo, quando amaldiçoou as pessoas que estavam pregando, que houve a primeira ressurreição, voltando isso aí, tem pessoas que estão pregando, né? Viu? Paulo amaldiçoou, mas não é para amaldiçoar ninguém, não. Jesus não veio amaldiçoar, Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar. Jesus disse, olha... Paulo também disse que quando uma pessoa pecasse na igreja, tinha que levar na frente de todo mundo, humilhar a pessoa, excluir a pessoa. Os padres excluíam os filhos bastardos antigamente. Os padres excluíam os bastardos, eu me lembro. Excluíram o filho de uma conhecida minha, porque era bastardo, porque era filho sem pai, não era de um casamento.
E o padre não quis dar a hóstia ao menino, não quis dar a comunhão, como eles dizem, a primeira comunhão para o menino, porque eles queriam um filho bastardo. Aonde é que está escrito isso? Antigamente, coxo, bastardo, não entrava lá na sinagoga, não entrava lá no tempo do Velho Testamento, não entravam. Mas Jesus abriu a porta e nos reconciliou. Todos estamos diante do Todo-Poderoso por Jesus Cristo. Todos podemos ir a Cristo, coxo, aleijado, manco. Porque quando Jesus falou daquela ceia que o homem deu, disse: vai, chama meus amigos para vir para a minha grande ceia. E todos eles excusaram-se de ir para a ceia. E aí Deus disse assim: então vai para todos os valados, debaixo das pontes, de tudo quanto é coisa que tiver por aí afora, e chamai todo mundo, enchei a minha casa. Essa foi a direção de Deus, através de Cristo Jesus, encher a casa de Deus, pregar a verdade, louvar a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, andar em novidade de vida. Quem roubava não rouba mais, quem prostituía não prostitui mais, quem matava não mata mais, quem andava dizendo falso testemunho, sabe, odiando uns os outros, não odeia mais. Temos que andar em justiça e amor, que é o reino de Deus. Paulo disse: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e amor. Então nós temos que andar em justiça e amor, não excluir ninguém. Quem somos nós? Se Jesus comprou, nós vamos destituí-los? Quem somos nós para destituir-nos? Nós temos que construir, nós temos que edificar, nós temos que ajudar, nós temos que orar por eles, temos que até jejuar por eles, para que Deus, para que o Pai, para que Cristo venha até eles e desperte o espírito deles. Porque só vem a Cristo se Deus trouxer, e só vem a Deus se Cristo levar. Então vamos pedir a Deus, para Deus abrir o entendimento dessas pessoas, para que eles venham a Cristo, para que Cristo leve eles até a Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma aliança, gente. Então é uma aliança. O que nos resta é pregar o Evangelho, boas novas. Jesus já morreu por nós, Jesus já levou todas as nossas afrontas, o castigo que nos traz a paz. Nós temos que ter paz com todos, né? Nós temos que ter paz com todos, amar ao nosso próximo. Naqueles tempos, disse Jesus, que passou um sacerdote e viu um homem estirado lá, que tinha sido pego pelo ladrão, machucado, está lá por morto. Aí passou um sacerdote e disse: não, eu não posso me ocupar nisso aí, eu vou porque eu vou pregar, né? Eu vou porque eu vou cuidar lá da obra de Deus. Aí passou um levita, que na época não era cantor, não, agora só faz cantar os levitas, mas eles cuidavam de toda a igreja, de toda a sinagoga, e cantava também. Ele disse: não, eu vou me embora, eu vou cuidar da casa de Deus, eu vou louvar para Deus, não posso me interromper com esse homem que está estirado, quase morto aí, não, vou me embora. E Jesus disse assim, passando um samaritano que era destituído do povo de Deus, eles não queriam saber de samaritano, não falavam samaritano, porque ele se sentia santo demais, né? Aí veio o samaritano, passou, pegou o homem, limpou as suas feridas, colocou azeite nas feridas dele, colocou no cavalo, cavalgou até uma hospedagem e hospedou o homem lá, pagou a sua hospedagem. Ainda disse: se ele gastar mais do que isso, pode deixar, quando eu voltar eu pago. Jesus disse: quem é o próximo desse homem? É os fariseus? É os sacerdotes? É os levitas? Ou é o homem que não tem nem religião? Ou é o homem que é excluído do povo de Deus, que o povo de Deus não pode dar nem um bom dia para eles, que diz que é pecado? Dá licença, meu. Vamos falar o português claro. Santidade não é isso, não. Santidade ao Senhor não é isso, não. Isso aí é muito, como Jesus disse, é hipocrisia. São muitos os hipócritas, os fariseus, que não é farisaísmo que estudavam o farisaísmo, que era fariseu de religião,
São muitos hipócritas que estão na igreja, que nem entram no reino do céu, nem deixam os outros entrar. Jesus disse: esses podem colocar uma pedra de mó no pescoço e jogar no fundo do mar. É melhor você se jogar lá do que você impedir as pessoas de vir ao reino de Deus, impedir as pessoas de vir adorar a Deus, conhecer, entender, batizar-se e andar em nova vida com Jesus. Porque se depois que conhecer não quiser nada, aí isso aí é outro caso. Aí nós não temos mais nada com isso, e nem Jesus também não tem mais nada com isso. Então, houve sim a primeira ressurreição, e não vamos amaldiçoar ninguém. Jesus veio abençoar a todos, nem é só rico, nem pobre, nem é só porque a pessoa é pobrezinha, não, porque tem muitos pobres orgulhosos, entendeu? Mas ele veio para todos ter vida abundante, e todos conhecer a palavra de Deus, amém? Era isso que eu tinha que falar. Então, o mundo não tem mais pecado. Jesus tirou o pecado do mundo. Quando cremos e batizamos, já essa maravilha se faz presente nas nossas vidas. Mas Jesus tirou os pecados. Teve uma mulher que outro dia falou para mim, uma senhora, né? Ela disse que a pastora dela disse que nós temos o pecado original, nós somos todos pecadores. O pecado original não existe. Deus mandou crescer e multiplicar, Deus mandou fazer filho, então não tem pecado aí. O pecado foi a desobediência de Adão e Eva para comer o fruto que Deus disse que não era para comer, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí foi pecado, foi desobediência. Mas Jesus já veio e já perdoou todos esses pecados, já tirou tudo isso, né? Mas Deus também disse, olha, em Romanos 1, Deus diz: por isso o povo não quer saber de Deus, Deus entregou às paixões infâmia. Todo mundo está entregue às paixões infâmia, porque não querem saber de Deus. Então, você sabendo disso, busque a Deus, busque conhecer mais de Deus, se achegue a Deus por Cristo Jesus, queira conhecer verdadeiramente a palavra de Deus e se achegue a Bíblia, não toda a Bíblia que eu vou dizer, mas se achegue o Novo Testamento, onde Jesus nos resgatou para Deus, por um só homem, nós fomos salvos. Então, venha a Cristo, amém? E eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento humano.